Sejam bem-vindas ao espaço aqui Sementes de Luz. Estamos nós da Convergência Harmônica. O Fábio já vai chegar aqui em parceria com esse espaço, né? Inicialmente queremos agradecer, né? O Fábio está fazendo uns ajustes ali. Agradecer, né, a Sandra, né, por todo o acolhimento que foi, né, na nossa chegada aqui no espaço. Tá tudo ok aí? Tá tudo ok aqui. Pronto. Então venha. Tô aguardando aqui meu sócio. Então, vamos começar, né, falando sobre o tema de hoje, né, que a gente vai falar sobre educação espiritual, autoconhecimento e conhecimento. A gente vai falar sobre o tema e no final da live a gente vai mostrar um pouco aqui do espaço, né, e falar mais algumas questões assim que vierem. Então, a educação espiritual, né? A gente vive, né? Chega aqui no planeta, vive toda uma educação pautada na materialidade, né? Que dá foco bastante na questão da existência, focando no que você visualiza, nos 5 sentidos, né? E a gente com a convergência harmônica tem percebido a exigência de um novo olhar, uma nova abordagem de visão do mundo, né? De visão da existência aqui, né? Enquanto ser que se percebe também de modo espiritual. Perceber que além de você ter esse corpo físico, né, que você considera às vezes, né, só material por conta dos 5 sentidos, você tem outras percepções para serem aguçadas, que é as percepções espirituais. E a gente então escolheu conhecimento e autoconhecimento, que para mim fica definido como o conhecimento da vida física, material, que a gente estuda na nossa experiência de vida, e o autoconhecimento em referência à nossa existência holística, a nossa existência em todos os planos de existência. Isso inclui quando a gente coloca o mental, o emocional, as nossas memórias nessa existência e as memórias de toda a existência, de tudo aquilo que a gente acessa através de um estado profundo de consciência, uma meditação, alguma terapia, sonhando, dormindo, né, quando você está sonhando. Então, nesses estados, a gente consegue também acessar um autoconhecimento. A nossa abordagem é justamente provocar uma percepção das outras dimensões, né? À medida que você vai caminhando, que você vai adentrando esse universo de possibilidades que é esse conhecimento de si mesmo, né? Que é autoconhecimento isso, você perceber os outros planos que existem em paralelo com esse aqui, né? Esse físico. E à medida que você vai percebendo isso, você vai se dando conta da sua intuição de uma maneira que você não percebia, de uma maneira mais aprofundada. Às vezes as pessoas têm, né, essa coisa de falar, ai, nossa, tem uma intuição muito forte, eu às vezes sinto as coisas, né, vou nos lugares, eu sinto as pessoas, eu sei quando alguém tem uma energia tal e quando alguém tem uma energia tal, né. Essa percepção da intuição é multidimensional. Quando você olha para alguém, você está percebendo muito mais do que a fisicalidade, você está percebendo a energia daquele ser que está ali na sua frente. Então a leitura que você faz é multidimensional. Quando você fala, ah, minha intuição falou. Então é esse movimento de você perceber cada vez mais que você já tem essas percepções multidimensionais. Só é você adentrando o universo de possibilidades que você tem dentro. E de habilidades também. Você tem muitas habilidades que só precisam que você dê aquela ousadia para você desenvolver mais. Aí a gente está centrando essa fala no conhecimento e no autoconhecimento, porque isso realmente modifica a tua realidade aqui. Você entende muito melhor como vivenciar a tua realidade física material, né? Não é uma questão que a gente está falando
por exemplo, de curiosidade de espíritos, de conversar com seres, de se descobrir os seus corpos, né? O seu próprio espírito, a Pode sua ser história também. cósmica. Isso é fascinante, isso acontece. Acontece, vai sempre acontecer, porque você vai conseguir acessar de uma maneira equilibrada, harmônica, se você focar no autoconhecimento. Então existe o conhecimento de ler a literatura, as coisas, relatos de pessoas que têm acesso, viagem astral, né? Saio do corpo à noite, consigo visitar lugares. Mas se você não consegue fazer isso, você também desenvolve a tua habilidade da tua maneira, vamos dizer assim, no teu caminho. Cada um tem o seu caminho. A educação espiritual, a compreensão do mundo físico e extrafísico, permite que você encontre o seu caminho, a sua maneira, sem precisar comparar, julgar, se achar em dificuldades, incapacidades, né? Você vai desenvolvendo as suas habilidades a partir do momento que você vai compreendendo a relação físico e extrafísico, as influências que existem, que não é só, assim, por exemplo, a interpretação dos sonhos, mas é também o que você sente, a intuição, que a Simone falou, essa sensação, isso que você sabe, às vezes você sabe o que vai acontecer, né? Cada pessoa tem a sua característica, a sua possibilidade de acessar os planos das informações, o seu ser, através do seu ser, né? O autoconhecimento começa com aquele lugar, né, de você olhar para si mesma, né, observar como é que você funciona, né, você perceber, tem uma mente, tem emoções, tem sentimentos, tem um corpo físico, né, tem situações, tem uma vida aqui, né. A gente tem esse eu, né, que a gente, ao longo da nossa existência, a gente meio que veio construindo, né, desde o nosso nascimento a gente está construindo esse eu aqui, né, que a gente tem considerado cada vez mais que é um eu fictício, né? A gente está criando aqui um eu, né? E à medida que a gente vai percebendo que vai adentrando nesse, né, processo de autoentendimento desse eu, chega um momento que já você começa a desidentificar desse eu que você construiu, porque tem muitas das informações que você assimilou sobre esse eu que não mais servem para você funcionar daquela forma. São programas aprendidos ao longo da sua vida que você pode ir percebendo que você funcionava de certas maneiras, mas agora não funciona mais assim, não serve mais. Aí você vai, de certa forma, fazendo um movimento de liberação de alguns pensamentos, de alguns sentimentos, né? Harmonização de sentimentos, de pensamentos que você tinha. Aí chega um momento que você descobre o seu espírito, né? Você descobre que você tem um ser dentro de você que é espiritual e que é eterno, né? E que é esse ser espiritual, essa sua parte lumínica, esse seu ser sutil, que é o que vai, inclusive, existir e perdurar após, né, a sua, né, deixar esse corpo físico aqui, né? Que esse corpo físico aqui foi o que você realmente ancorou essa história desse eu. Mas quando você começa a despertar para esse seu lado mais espiritual, esse seu lado mais sutil, você entra em outra fase do autoconhecimento que é mais profunda ainda. Aí entrou no tema, né? Tem o eu aqui físico, então às vezes eu estou descobrindo, poxa, mas eu tenho um espírito também, tenho um ser dentro de mim que é eterno, né? Algumas pessoas estão descobrindo isso. Outras já vão, eu sinto que eu sou esse ser, que eu sou passageiro, que o meu corpo físico vai morrer, vai se transformar na terra, né, se desfazer, mas que a minha consciência fica. Eu sei, eu sinto isso. As experiências que eu vivenciei só agregam para o meu conhecimento, né, para as informações que eu distribuo com o universo através do meu ser. Você, em qual fase você estiver, em qual momento você está na descoberta, no autoconhecimento, todas essas experiências são importantes. Então não importa em qual fase você está, cada pessoa vai sentir a sua maneira, o seu caminho. Então a educação espiritual, vamos dizer assim, os conselhos, os exercícios,
não são dirigidos para todos como se fosse indistinto, né? Cada pessoa vai passar pelas mesmas experiências. Não. Você vai fazer exercícios, você vai ter uma experiência extrafísica, ter um sonho, fazer uma meditação, fazer uma terapia com a gente, e você vai ter acessos muito diferentes das outras pessoas, porque você tem a sua história, a sua experiência nos planos extrafísicos, né? Esse é o autoconhecimento. Você tem o seu caminho. Estou insistindo nisso porque é uma delícia a gente descobrir que os caminhos são complementares. As pessoas que estão próximas da gente têm as diferenças de acesso, divisões de pontos de vista, mas todos somos amor. Todos trocamos informações. E podemos desenvolver as habilidades que já temos, né? Que já está aflorando no nosso ser. E inclusive também se provocar a estudar também outras possibilidades, né? A gente tem um arsenal variado, né, de pessoas que a gente atendeu, e tem pessoas que têm essa coisa, né, de uma intuição muito forte voltada para visualizar imagens, né? Tem gente que é mais assim pro lado do sentir, né, de emanar um sentimento, né? Porque tudo é onda, né? Tudo é informação, é onda, né? Mas cada pessoa vem com realmente com esse lugarzinho um pouco de certo, mas que à medida que você vai também buscando, né, despertar para um outro lado, você também vai encontrando sua forma. Eu comecei assim por um processo bastante assim visual também, né? O meu sentir provoca imagens, né? É sempre assim unido, né? No meu caso, né? No processo quando eu comecei a fazer essas viagens astrais, né? De realmente visualizar o outro campo, né, da realidade, eu comecei a perceber que eu visualizava imagens, mas também percebi que tinha esse processo do sentimento, né, que vinha um sentimento e muitas vezes a partir desse sentimento vinha e provocava uma imagem. Então a gente também tem às vezes tem habilidades que são juntas, né, e que você pode desenvolver outra e juntar com aquela que você já tem. Mas cada um tem um caminho mesmo de percurso. Vai depender desse processo de autonomia que você vai descobrindo com essa educação espiritual. A gente na Convergência Harmônica propõe isso, né, nos nossos atendimentos, e também que a gente tem um processo de imersão, né? Inclusive a gente vai realizar no final do mês aqui no espaço Sementes de Luz uma imersão bem profunda, que a gente vai começar a treinar essas habilidades, né? Quem se sentir interessado é só ver, né, os posts do Instagram, que a gente vai divulgar mais e tal. Mas é esse movimento da gente despertar esse lugar mesmo de treinar as nossas habilidades intuitivas, que é muito importante, e a gente fica muito melhor na vida quando a gente faz isso. Aí, o autoconhecimento, então, desse ponto de vista, é prático, é empírico, é sentir, é vivenciar, é saber, é experimentar. Peraí, eu estou sentindo uma coisa, eu vou descobrir o que é isso, eu vou ler as informações, eu vou entender as energias a partir da minha relação com elas. As outras consciências, seres, eu vou conversar. Se eu estou num sonho, eu vou tentar ao máximo dizer, olha, eu sonho sempre com a mesma pessoa, eu vou perguntar o que ela está fazendo ali, por que eu convidei ela para o meu sonho, qual que é a nossa relação. Sempre uma troca, uma experimentação. Não é com todos, não é em todos os momentos que você vai conseguir isso, mas se treinar sempre a trocar informações, a não precisar ter medo, né? Porque você vive num mundo holístico, num mundo de energias, de consciências, de encontro de seres. A gente está neste mundo, que chama dimensões, né? Nas multidimensões. Então o autoconhecimento é prático, é empírico. Tem vários exercícios. Um, por exemplo, dizer para você, é sentir-se como um espelho. É perceber o teu ser que vai espelhando o que acontece ao teu redor. Né? Você não precisa, vamos dizer assim, espelhar tudo, mas quando você sente algo, quando você encontra alguém, você sentir que você está refletindo esta pessoa. O campo está sendo trabalhado, as energias, os sentimentos, os pensamentos estão circulando no teu campo, porque são reflexos que você está colhendo ao teu redor, informações, sensações.
Você já percebeu que muitas vezes quando você vai para algum espaço ou que você ainda não conhece, ou diferente, ou pode ser até o mesmo, né, habitual, só que a energia estava diferente, ou uma sensação que você teve esquisita e tal, ou não, até uma alegria extrema porque encontrou alguém e tal. Muitas vezes a gente tá no espaço e tem aquele processo acontecendo ali no campo, né? No campo das relações, e a gente um pouco acaba representando alguns aspectos que é ali, né? Do coletivo, que muitas vezes não é nem do grupo, mas que está acontecendo com a humanidade, né? Aspectos que tem a ver com o ser humano, né? Aspectos a serem trabalhados do ser humano, né? Porque muitas vezes nem é muito do ser individual específico. Às vezes é da humanidade que a gente está trabalhando ali. Mas aí vem aquela sensação assim, né? De, ai, nossa, pareceu que não era eu. Né? Senti uma sensação que não era eu, me senti esquisita, falei algumas palavras que não se encaixaram muito bem, parecia que nem era eu que estava falando. Dá atenção para isso, né? Para essas energias e para esse lugar do espelho que você representa às vezes, né? E se percebendo mais e mais nesse lugar também, assim, de espelhamento. E que é também uma habilidade nossa que nós temos, né? De trazer aspectos do outro para ele trabalhar terapeuticamente, digamos, sabe? Às vezes a gente está convivendo com aquele outro e manifesta uma questão que nós temos também, mas o outro tem, e vai ser trabalhado ali naquela convivência. Então, se você ficar mais atenta para isso, o processo acontece e se dissolve de uma maneira mais harmônica. Esta metáfora ou esta analogia, né, de ser espelho também nos ajuda a perceber que não precisa se identificar com aquilo que você está refletindo, com o que está passando por você, com a tua viagem, com a tua experiência. Você experimenta, você vivencia as coisas, mas você não precisa trazer e guardar as coisas. Porque a gente, deixa passar, né? Quando fala guardar, há uma tendência humana se identificar com aquilo, dizer eu sou assim, não eu estou assim, tendo essa experiência. Aí você começa a identificar traços de caráter que você traz para você e diz que você é. Então você, com o tempo, pode criar uma cicatriz emocional, pode criar alguns hábitos e costumes, condicionamentos de pensar assim, de sentir desse modo. É como se fosse uma parte do seu espelho e você estivesse trazendo para dentro e guardando para a memória espelhar. Olha que lindo essa expressão. Memória espelhar. E que no fundo, né, você se habituou a refletir aquilo, mas o teu ser é aberto a espelhar o todo, a todos, sem precisar guardar uma imagem definida, né, fechada de você, porque você flui, né, como fluxo. Um exemplo bem interessante agora, tipo assim, por exemplo, se você teve durante muito tempo da sua vida, você teve em situações conflituosas, né? Briga, né? Movimento de briga. Alguém sempre discutia com você violentamente, né? E você teve tendência a reagir, ou então a calar, ou seja lá o que for, né? Você foi espelho daquela situação ali, né? Conflituosa. Durante muito tempo você refletiu, né? Você reagiu, né? Àquela situação, ou então, né? Fez o mesmo, né? Espelhou para aquela situação ocorrer de uma maneira, né? Daquela forma que foi, né? Mas aí chega um momento em que você já tá agora, né? Já passou tudo aquilo. E daí você ainda tá com aquele movimento interno, ainda aquela sensaçãozinha daquele período que você espelhou porque estava numa situação daquele momento ali, ainda tá dentro de você energeticamente. Então, há que se fazer um movimento de ir percebendo que o espelho já mudou. Você não tá mais com aqueles outros espelhos ali refletindo em você. Já mudou todo o ambiente, já não tem mais aquelas
pessoas que você convivia antes. Então é o movimento de você realmente perceber isso mais e mais e ir soltando todas esses espelhamentos que você fez, né? E voltando cada vez mais a esse lugar do teu ser, que é essa coisa de não guardar tanto, né? Essa coisa de ficar guardando também é uma coisa de um lugar de bastante apego, né? E que é realmente um movimento de você ir percebendo que teu ser é mais frouxo, frouxo no sentido de que solta constantemente, não tem identificação com tudo isso, né? É realmente entrar no movimento de desidentificação e ir trilhando ele. Se você tiver uma mancha vermelha no teu espelho, todas as outras pessoas que você vai encontrar vão ter uma mancha vermelha, porque está em você, você está espelhando isso. E o outro está espelhando, então você vai ver o teu reflexo ali, né? Às vezes a gente está meio embaçado e não vê muito bem as coisas, então o mundo vai aparecer assim pra gente, meio embaçado, né? A gente começa a limpar esse espelho, começa a ver melhor através das pessoas e dos nossos próprios reflexos. O espelho atravessa em infinito, né? Então, esse exemplo do espelho serve muito para a gente, então, perceber o quanto a gente está guardando na gente e, às vezes, projetando, né? Porque a imagem se projeta, né? As imagens que passam pela gente são projetadas, né? Então, perceba que a projeção é uma experiência, é uma vivência maravilhosa. Mas aí eu trago para a luz da consciência. E eu percebo essas imagens e eu não preciso me identificar com elas. Eu vivencio elas. Me alegro, curto, o que eu senti, não importa o que eu senti, eu vou vivenciá-las, eu vou experimentá-las. Eu não preciso rotular tanto. Eu estou sentindo com o coração. Eu não preciso rotular, definir muitas coisas do que eu vivencio, né? Porque daí eu estou fixando elas, dizendo é isso. E os próprios sentimentos, as frequências vão se transformando, vão se encontrando com outras vibrações e vai criando novos contextos. É o fluxo, é o movimento. Se eu não rotulo, eu me permito ter experiências mais variadas. Então aquela tristeza que eu achava que era algo que estava me deixando para baixo, estava me deixando introspecção para buscar um conhecimento, para chegar num autoconhecimento, numa experimentação do meu próprio ser, de uma maneira diferente, de uma maneira mergulhar dentro de mim e compreender que o que está fora são reflexos que passam dentro de mim. E cai mais uma vez no autoconhecimento, né? Que é você conseguir ser leitor das suas informações, né? Que é o que a gente propõe na convergência harmônica, que os seres que passem por nós descubram esse lugar da autoleitura das próprias informações. Você pode entrar em contato com essa sua tristeza, você, senti uma tristeza agora. E você pode ler, fazer leitura dessa tristeza, ver o que é, de onde é que veio essa tristeza, o porquê que essa tristeza está ali presente, qual é a sensação dessa tristeza, é quente, é frio, é mais intenso, eu estou fazendo o que com essa tristeza. Então ocorre um movimento de autoconhecimento quando você não é mais passivo diante da tristeza, por exemplo, né? Ou de qualquer sentimento. Você sai da passividade e entra na atividade, que é você como leitor, você vai alquimicamente ir desenvolvendo até um raciocínio mesmo do que é aquela experiência, do que aquela experiência está sendo. E à medida que você vai tornando aquilo nítido para você e vai percebendo tudo que ela é, né, como pesquisa mesmo, trabalhar todos os teus aspectos como pesquisa. Aí vai se descortinando e você vai conseguindo harmonizar, porque a harmonização acontece quando você dá foco e encara. Quando você encara, energeticamente a coisa vai, opa, agora já sei, já compreendo, já entendo como é que funciona isso, então
mais etapas, vai vindo mais etapas, e é um processo de desfrutar mesmo desse autoconhecimento e perceber, né? Daí, se você perceber e ir investigando, você vai perceber, nossa, essa tristeza tem a ver, pode perceber que existe por exemplo, algum contato extrafísico, né, que é o que a gente propõe na convergência harmônica, para não negar o extrafísico também, que o outro plano da existência está o tempo inteiro aqui dialogando com a gente. Então, pode ser que uma tristeza tenha a ver com algum extrafísico que esteja presente, né, no nosso campo, né, e esteja também necessitando de algum tipo de orientação, né, de emanação, que a gente emane amor, né, emane uma vibração para que esse ser realmente encontre, né, o próprio ser, porque o despertar é justamente esse, né, todos os seres, os que já deixaram o corpo físico e também os que estão no corpo físico, é despertar para esse estado de ser mais lumínico, esse estado de ser mais luz, sabe, esse estado de ser mais amoroso. Então, o que a gente faz quando percebe que um ser triste está entrando em contato com a gente? Muitas vezes pode não estar no nosso campo, mas enviou alguma onda, né? Onda informacional e solicitando algum tipo de comunicação com a gente. Então, o que a gente faz? A gente entra em contato, harmoniza com isso e intenciona a amorosidade. O processo de intencionar a amorosidade, ela provoca um movimento de harmonização muito poderoso. E é importante praticar isso cada vez mais, tanto com os seres, né, que a gente vê, né, os encarnados, quanto também os, né, que entram em contato com a gente, energias que entram em contato com a gente o tempo inteiro, porque tem várias energias entrando em contato com a gente o tempo inteiro. Então é esse movimento mesmo de você ir entrando em contato com essa amorosidade interna para poder emanar isso e harmonizar o campo. As experiências que a gente vive não precisam ser definidas tanto, né, nem rotuladas. Mas quando a gente encontra com alguém, com uma outra consciência, quando a gente sente presenças no nosso campo, significa que esse contato já pode ser emancipado, já pode ser conhecido, experimentado de uma maneira que libere, que fique mais próxima ao mesmo tempo. Então a gente faz assim, eu reconheço a tua presença aqui, seja num sonho, numa meditação, vendo um vulto passar, como você quiser, mas quando você altera o teu sentimento, o teu estado emocional, aí você vai reconhecendo e você fala, olha, eu compartilho todas as informações que eu tenho, o que eu posso trazer para você e o que você pode trazer para mim, vamos deixar a mostra agora. E a partir desse momento, já desse olhar, eu te vejo, né? Como a gente diz, eu te vejo plenamente o teu ser, a tua divindade ou o teu ser que necessita, que está aqui para de informações. Por isso que a gente se encontrou dessa maneira. Aí eu começo a harmonizar com essa amorosidade que foi dito, eu começo a harmonizar todas as energias, o que eu sinto, o que o outro solicita, o que o outro quer neste encontro, né? E nessa harmonização eu me desidentifico com o que eu já vivenciei. Eu digo assim, eu não necessito mais repetir experiências, comportamentos que eu já vivenciei, que eu já experimentei, porque eu já adquiri essas informações. Eu assimilo essas informações agora, né? E avanço num processo de compartilhar com todos os seres essas informações que eu vivenciei. E equilibro a minha linha de tempo, a minha história. Todas as minhas fases da vida, as minhas memórias, os meus pensamentos e sentimentos se harmonizam, os meus corpos em convergência harmônica, memorial, lumínico, a minha parte de emoções, eu vou permitindo
com que o meu ser entre em harmonia através de um realinhamento e de uma convergência em harmonia total com o meu ser, o meu centro, com a minha assinatura energética, o meu amor. Muita informação, não é, gente? Harmoniza com tudo isso, né? Eu sei que aos poucos a gente vai trazendo mais informações aqui, lives falando, abrindo cada vez mais, né, esses temas de uma maneira mais aprofundada. A gente está falando aqui sobre, né, vários assuntos. O que remexeu mais em você? Vá percebendo o que remexeu mais, o que tocou mais, né? Anote, né? Vá pontuando o que você quer treinar em você, se é a intuição, se é essa coisa de perceber mais o campo, né, extrafísico. Será que você percebe o campo extrafísico e você ainda não percebeu que percebe? É esse movimento de você ir percebendo mesmo, se percebendo, que tudo começa com esse lugar de se perceber, né? Você se percebe, você vai se percebendo mais e mais, você vai entrando em contato com o que é do momento, né? Porque o autoconhecimento é isso, ele chega, as informações elas vão chegando e você vai deglutindo ali aos poucos. Tenha paciência com a sua trajetória, você está numa trajetória aqui de autodescoberta, então é esse movimento mesmo de ir, né, trazendo as informações, e as informações chegam novas e você vai ali, né, em contato com elas, se harmonizando e crescendo, né, nesse sentido, assim. A gente está sempre aberto, né, para trocar essas informações. Deixa eu ver. Aqui está tudo. Então a gente vai mostrar também o espaço para vocês agora. Vamos dar um giro por aqui, para vocês verem o espaço lindo aqui na Praia da Pinheira, em Palhoça. Guarda de Embaú, Pinheira, lugares maravilhosos, uma energia incrível. Lugares, se vocês quiserem ficar, a gente tem pousada de amigos. Se alguém quer vir para cá, fazer uma imersão, uma terapia com a gente, a convergência harmônica, quer preparar um curso, até 5 pessoas a gente faz curso para pequenos grupos, né? E tem as palestras esse mês, e começo de fevereiro também. A gente vai dar uma palestra aqui, sexta-feira, né? Harmonizando com todos os seres. Vai ser às 19 horas da noite, né? E queremos agradecer a nossa querida Sandra e a Yara também, né, por todo o acolhimento que foi aqui nesse espaço maravilhoso, que energeticamente propõe toda uma amorosidade, gente. Se vocês sentirem de aparecer aqui nesse espaço, apareçam, porque vocês vão, assim, expandir só de chegarem aqui. Vamos mostrar o espaço aqui agora. Vamos mostrar o espaço, gente. Vamos. Olha aqui, gente, como ele é amplo. Tem ali um espaço que a galera faz uma fogueira também, né? Já vamos aproveitar e falar então das nossas terapias, a convergência harmônica, o sonhar acordado. Nós temos várias modalidades de terapias, né? Nós temos o sonhar acordado, que é um movimento que a gente faz, que é uma experiência bem interessante, assim, né? Que é você visualizar o campo, né? É você conseguir acessar o momento do sonho lúcido, só que acordada, né? Você vai entrar no lugar do sonho, só que conscientemente, de olhos aqui fechados, com a gente ali, né? Acompanhando o processo, bem assim, lúcido mesmo, assim. E tem a convergência harmônica, né? Que é o processo de 2h30, que a gente vai trabalhar aspectos de autoconhecimento profundo também, trabalhar o campo sutil, né, o espaço assim extrafísico que possa ali estar interferindo no seu espaço e harmonizar, né, através da amorosidade com todos esses seres, né, que estão ali lhe acompanhando. Então a gente propõe esse movimento assim. E temos também um processo da microconvergência, que é uma terapia mais pontual, né, que você pode trabalhar um aspecto específico que você de sua escolha e dura 1 hora. E a gente faz também um trabalho aprofundadinho, né, sobre um tema. Então, agora você, querido, fale alguma coisa.
Então, gente, venham conhecer. Para quem está por perto em Santa Catarina, vamos caminhar? Para quem está por perto aqui em Santa Catarina, Paraná, né? É pertinho de Floripa, fica alguns quilômetros, 20 quilômetros de Florianópolis, logo depois, né? Num lugar incrível, incrível mesmo, porque tem as praias, tem as trilhas, você tem montanhas aqui, morros incríveis, e você tem esse espaço maravilhoso aqui, e vocês estão percebendo, super acolhedor, com pessoas incríveis, terapeutas incríveis também, a Catiane também, que atende aqui, tem o Rodrigo que também atende aqui, e a gente está promovendo vários eventos, vai acontecer já também com o Zeno, com bastão de plasma, aí uma tecnologia de plasma, a gente está experimentando, a gente está reconhecendo como acontece no corpo físico, a transformação do plasma na harmonização de ondas do nosso corpo, do nosso sistema imunitário, muitas novidades e é algo que vocês vão poder experimentar aqui com a gente, com a Convergência Harmônica e com o pessoal aqui do Sementes É um lugar de de Luz. muitas trocas, né? Que você pode vir também para receber reiki, né? Tem muitas terapias aqui que você pode acessar. E é só acompanhar o canal do espaço Sementes de Luz, que a gente vai estar por aqui realizando várias atividades. Gratidão pela presença, compartilhe com as amigas, né? E a gente agradece a atenção.